Olá, amigos, boa noite. Sejam todos muito Alô, bem-vindos. Que boa Deus, noite. que Deus abençoe você, a nós, a mim, enfim, aqueles que vão ouvir, assistir essa live daqui a pouco ou mais depois. Que o Senhor Deus abençoe todos nós, tá bom? Gente, Amém. dê aí as boas-vindas para Mariana. Mariana é nossa vizinha, ela é nora do Roberto. Ah, legal. Boa noite, Seja bem-vinda, Mariana. Mariana. Sinta-se em casa. Isso, Obrigada. legal, legal. Gente, ô Marcos, por favor. Nos eleve a Deus em oração. Pede as bênçãos de Deus Vamos, nesses momentos que a gente vai estar meditando aqui na palavra de Deus. Ok? vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez nessa noite te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por cada um que está presente aqui nesse momento, por aqueles que também irão assistir essa live Amém. posteriormente. Nesse momento, queremos te pedir que o Senhor derrame teu Espírito Santo sobre o coração de cada um, que ele Sim, possa sim. ser o nosso guia nesse estudo, que ele possa abrir a nossa mente e nosso coração para as verdades que aqui serão reveladas através do Lutervan. Que o Senhor Amém. possa usar cada um aqui para contribuir, para fazer perguntas, para fazer indagações. É isso que nós te pedimos, te agradecemos mais uma vez por essa dádiva, que era abrir a tua palavra e aprender um pouco mais de ti. Em nome de Amém. Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Bom, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Mariana, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tem Bíblia? Tenho sim. Está aí contigo? Tá. Sabe manuseá-la? Sei, acho que eu não Uhum. esqueci, não. Maravilha. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Letícia, hoje eu não tenho tantas figuras, tá? Não, Não. poxa vida. Brincadeira. A Paulinha hoje não está, né? Chegou, Chegou para vocês? chegou. Chegou. Maravilha, Gasto. maravilha. Gente, olha só. O tema da nossa mensagem hoje, adultério espiritual. Como é que pode ser isso? Sabe que a gente imagina em adultério? A gente imagina aí um casal, né, que um traiu o outro, coisa dessa natureza, né? Mas como que seria um adultério espiritual? O que seria isso aí? O que passa pela mente de vocês quando vocês leem aí, tipo, esse título aí, adultério espiritual? Eu Qual, fiquei intrigada. Oi? Eu fiquei intrigada. Ficou Eu nunca tinha intrigado? pensado. Tá. Quem mais aí? Com exceção do Marcos aí, porque o Marcos ele vai dar uma tacada direto, né? Mas o Marcos você vai ficar por último, tá? Você e a Cristina. Aham. O que que seria aí para vocês adultério espiritual? Eu não faço nem ideia. Não faz Tá ideia? bem? Nem eu. Ok. Então vamos lá. A gente vai entender isso. Entendam que a palavra adulterar, se a gente tomar o sentido mais amplo dela, significa trocar por, ok? Então sempre tenha em mente, adultério ou adulterar quer dizer trocar por. Então vamos lá. O marido, quando ele adultera, ele trocou a esposa por Outra pessoa. outra pessoa. E assim também a mulher e tudo mais. Quando a pessoa mente, ela trocou a verdade pela Mentira. mentira, Mentira. Mentira. ok? Então deu aí para a gente entender a palavra adulterar, o significado dela, ok? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de idolatria. A gente está em adultério espiritual e agora a gente vai tocar nessa questão de idolatria. A gente sempre tem na mente que idolatria é a pessoa se curvar diante de estátuas, diante de imagens, ou adorar imagens de esculturas
Isso é o que nos vem à mente, ok? Mas, veja bem, de que forma a idolatria pode ser algo ah, muito mais sutil e enganoso do que simplesmente se prostrar diante de uma imagem? Como que a gente entende essa questão aí, Letícia? Idolatria pode ser mais do que se prostrar diante de uma imagem? Com certeza. Tem exemplo? Tudo, o dinheiro, O dinheiro, tem muita gente que faz do dinheiro um ídolo. O que mais? sim. Uma pessoa também, uma pessoa. Uhum. Vamos dizer, a esposa pode idolatrar o filho, idolatrar o esposo? É isso Pode? aí, é por aí. Sim. Mas espera aí, uma pessoa ela pode idolatrar a si própria? Sim, Pode, não pode, Marcos? pode Pode. sim. Você acha que todo mundo hoje que está em uma academia, lá malhando o corpo, é para. É o ego, né? O egocêntrico, Não o é? ego. Será que é deixar o corpo ali sarado para mostrar aos outros? Não é? Não é? Gente, então tem muitas formas de idolatria, ok? Tem muitas formas de idolatria. E, conforme a gente viu, não é somente prostrar-se diante de uma imagem de escultura. Isso aí a gente tem que ter em mente, ok? Uhum. Uma pergunta que eu faço para todos vocês, e essa pergunta aqui ela é um pouquinho capciosa. Você conhece a Deus? Hum. Você conhece a Deus? Letícia, você me conhece? Tem, Sim. pessoalmente. Vamos lá. Sandra, você me conhece? Bastante. Quem me conhece mais? Quem me conhece mais? A Sandra ou a Letícia? A Sandra, A Sandra. claro. Agora, por que que a Sandra me conhece mais? Eu conheço 2% do Lutervan. Mas por que que a Sandra me conhece mais? Eu vivo, moro contigo, hein? Convívio 24 horas por sei lá quantos anos, né? Mais de 30. Olha, olha, Letícia, Ah, cara. eu vou te dizer que tem dia que são 26 horas por dia. 26. Então, veja bem. Agora, peraí. Duas pessoas podem viver 24 horas por dia juntas, debaixo do mesmo teto, e não se conhecerem? E com certeza. Então, peraí. Conhecimento, o que que envolve conhecimento? Relacionamento. Marcos, a gente tem falado tanto nessa palavra ultimamente, né? Relacionamento. Então, olha só, agora vamos lá, volta a pergunta para você. Você conhece a Deus? Aqui você botou o que significa conhecer, né? Mas a pergunta eu estou fazendo. Você conhece a Deus, Letícia? Eu acho que sim, não sei. Estou no Tá, caminho, mas eu acho que sim, não sei. tá. Então vamos lá, o que que significa conhecer a Deus? Bom, olha só, se você diz que conhece o Senhor, o que quer dizer com isso? Ou o que isso quer dizer? Como esse conhecimento ele é adquirido? Por exemplo, nós falamos aqui, eu e Sandra, nós nos conhecemos. Nos conhecemos plenamente? Não, ninguém conhece plenamente ninguém. Não. Isso é impossível. Mariana, você conhece o Ricardo plenamente? Não, E ele te conhece plenamente? não. Também não. Veja, isso é Ah, mas vocês dois eu acho que sim. Vocês dois se conhecem bastante e plenamente. olha que não, hein? Ah, De vez em quando eu fico surpreendendo Sandra, de vez em quando ela me surpreende. Ué, é verdade.
Agora, veja só, existe um que nos conhece plenamente, totalmente. É Deus. Ele nos conhece. Veja, só para você ter uma ideia como é bela essa questão de Deus nos conhecer. Se você tomar o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 5, você vai encontrar assim, ó, 1 verso 5. Diz assim, Jeremias, Letícia, olha a sua Bíblia. Ah, você foi tão rápido, eu falei, não vai dar nem tempo, né? Não, eu aguardo você, calma. Então, peraí. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Enquanto vocês procuram aí, eu vou caçar um outro texto aqui que vai nos Mas ajudar. é Lamentações? Não, não, é antes de Lamentações. Ah, tá. Isso aí, 506. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Ok? Quem gostaria de ler esse texto? 1 verso 5, né? Isso. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Veja, é Deus que está falando isso aqui para Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias que antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então, cada um de vocês aí, nós, antes que nós fôssemos formados no ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia, Deus já conhecia o dia de hoje. Agora, volta um pouquinho aí no livro de Salmos, o Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Tá antes ou depois de Eclesiastes? Ah, Salmo, já achei Salmos. Antes, Qual que é? Salmo 139, verso 16. Verso 16. Tá, já achei. Ok? Outra Uhum. pessoa gostaria de ler? Por exemplo, 16? 39, verso 6, é isso? Não, 139, verso 16. Ah, achei aqui então. Por Os favor. teus olhos me... Desculpa. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia ainda. Olha que Uau. coisa bela isso aqui, não é? É. Deus está dizendo para Mariana, Mariana, antes que você nascesse, eu já conhecia todos os teus dias. E eu já tinha todos eles escritos no meu livro. Gente, então somente Deus, ele nos conhece plenamente. Agora entenda, Deus, ele nos conhece plenamente porque ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é criador. Ô, Lutervano, esse Oi. verso aí, né, dizendo isso daí, até as nossas escolhas erradas já estavam previstas? Até nossas escolhas erradas, Deus sabia que a gente ia cometê-las. Aí você poderia, Letícia, me perguntar assim, mas Deus não poderia ter me impedido de cometer, né? Muitas vezes as burradas que a gente cometeu aí pela vida, né? Deus não poderia ter me impedido? Sim, ele poderia. Mas sabe, tem uma coisa que Deus ele faz. Ele deu ao homem lá no Éden algo chamado livre-arbítrio. Liberdade. Ele não podia ter dado isso. Mas aí nós, sabe aquele, Principalmente para mim, ele não podia ter dado isso. olha, às vezes eu penso dessa maneira também, mas sabe, você já viu aí que essas empresas chinesas e outras mais aí do Elon Musk estão produzindo robôs e robôs que são controlados, sabe? Deus ele não criou robôs, ele não criou máquinas que fossem controladas. Deus criou pessoas livres.
Deus nos criou livres, nos deu vamos dizer assim, o poder de escolha, mesmo que a gente escolhesse errado. E o homem quer controlar tudo, né? Tá fazendo tudo para ele conseguir esse controle 24 horas, né? E você vê como é que o ser humano é diferente de Deus. Não é? Enquanto Deus ele concedeu ao ser humano o livre-arbítrio, a livre escolha, não é? O ser humano ele quer controlar, ele quer ditar, ó, você vai viver assim, você vai viver assado. Então Deus não age dessa maneira. Veja, antes de Deus dizer lá no Éden, não, lá antes da criação, ele dizer haja luz, sabe o que que houve primeiro antes do haja luz? Haja cruz, Trevas. haja Hã? cruz, Haja cruz. haja cruz. Por quê? Ele não conhece todos os nossos dias? Ele não conhece toda a nossa história antes mesmo da nossa história existir? Então, antes dele criar esse mundo, ele já criou um plano de redenção, porque ele previu a queda do homem. Ele previu as besteiras que o Luther Van, que a Letícia, que a Sara iam fazer. E ele fez o quê? Ele proveu um meio de salvação. Então, isso é magnífico. Então, devemos entender também o que o pecado não pegou Deus de surpresa, Ah, com certeza não. não é? O pecado não pegou Deus de surpresa. Quando o pecado surgiu, Deus já tinha um plano estabelecido para resgatar a criação dele que havia se desviado. E Deus está o quê? Desenvolvendo esse plano até nossos dias hoje. Não é? A gente viu lá no Velho Testamento era o Cordeiro, depois nós vimos no Novo Testamento Jesus, e hoje ainda, não é? Quando o ser humano, quando nós pecamos, quando nós erramos, o mesmo meio de salvação lá do Éden, lá do Velho Testamento, lá provido por Jesus na cruz, é o mesmo que nos é oferecido hoje. Nós só temos que aceitar, ok? Bom, nós falamos que Deus nos conhece porque Ele é o nosso Criador, Ele é onisciente, onipresente e tudo mais. E nós, como conhecemos a Deus? Só se for através da Bíblia, não tem outro meio. Você fez assim, Letícia, o que é? Quer dizer, diariamente, né? Diariamente. Então, olha só, Com esse complemento que a Sandra disse, né? vou dizer uma coisa para vocês. Há tantos anos atrás, quando eu fui lá em São José do Vale do Rio Preto e eu quis namorar com Sandra, menina, ali nos primeiros dias, quando a gente se falava é, por telefone ou por carta, menina, não tinha muito assunto, não. Sabia? Eu não sabia o que falar. Ah, menina, mas um mês depois era um problema para os dois falarem, porque os dois queriam falar, tinham coisas para contar. Veja, esse relacionamento ele gera conhecimento. Ninguém hoje, em sã consciência, passa na rua, a moça olha para um rapaz e fala assim: gostei, vou casar, tu vai ser meu marido a partir de hoje. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Calma, Letícia, calma. Ia ser engraçado, não? Ô, Letícia, e nem um rapaz encontra com uma moça na rua, olha para ela e diz assim: olha, eu gostei de você, você vai ser minha esposa. Qual é a chance disso dar certo? Bem difícil, É, né? Gente, é. praticamente zero. Praticamente zero. Então, veja, o conhecimento, ele é adquirido através do relacionamento. Você troca um olhar hoje, um oi amanhã, duas palavras depois frases inteiras, não é? Começa a namorar e troca experiências, chega ao noivado, ao casamento, gera família e assim vai, e continua se conhecendo. Mas por que que a gente está falando isso? Porque o povo de Israel, o povo de Deus do passado, ele passou por algumas situações que elas servem para nos ensinar muitas coisas que a gente vive hoje. Então, veja bem,
Se você achar aí na sua Bíblia, abra nesse livro. É o livro de Oséias. Você estava em Jeremias, né? Então você vai andar para frente um pouquinho. Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Nós vamos abrir aí no livro de Oséias. A gente vai pegar alguns textos do livro de Oséias, porque, olha, esse livro ele é tremendo. Ele traz para a gente algumas experiências que eu confesso a vocês, eu não estaria preparado para vivê-las, de tão assim assustadoras que são essas experiências. Mas a palavra de Deus vem nos dizendo que Deus ele não nos dá uma provação maior do que aquela que a gente pode suportar, ok? Achamos todos aí, Oséias? Isso, mas vai ser qual capítulo e qual Vamos versículo? pegar no capítulo 1, tá bom? Mariana, achou aí? Não, só um minutinho. Você está em que livro? Eu tô no Ezequiel. Isso. Você vai passar Ezequiel para frente, vai ter Pra cá? para o final da Bíblia, para o final. Isso. Você vai passar Ezequiel, vai ter Daniel e depois Oséias. É poucas páginas para frente. Está em que agora? Eu tô em Jonas. É antes. É antes pra cá? Isso, antes. É pouquinhas É páginas, né? Ezequiel. É Oséias. Oséias. Isso. Vamos abrir no capítulo 1. E no capítulo 1, a gente já de cara, a gente encontra aí uma ordem de Deus que é muito estranha. Achou? Não. Ai, Peraí, meu fica, Deus. fica tranquila. Você está em que livro? Ai, meu Deus, eu tô aqui em Isaías. Não, não, é Vai para no frente. índice, a Letícia vai no índice. Passa Isaías, tá lá em Ezequiel, onde você estava, é para frente um pouquinho. Acho que tô passando muito rápido. É do lado de Daniel. Do lado de Daniel, eu passei por ali. É, Ai, meu Daniel Deus. Oséias. Tô em Mateus agora, Não, gente. não, Ai, vem Passou. antes. tem que ir lá mesmo. Vai lá, Luiz, vai, é mais fácil. Ler a Bíblia com frequência, né? Meu Deus do céu. Não, Não, fica. mas eu também não sei de cor, não, por isso que eu vou no índice. Eu também fico perdidaça. O índice tem a página. Isso. Ai, meu Deus. É Não Velho, tô achando. é Velho Testamento. É, o meu. Aqui, eu parei aqui no Novo. Novo Testamento. Abri uma página aqui no Novo. Você tem que É no voltar. Velho? É, no É Velho no Testamento. velho. Isso. Vai me dizendo os livros que você está passando que eu te digo, para frente ou para trás. Ok. Oséias. Isso. Graças a Deus. Maravilha. Maravilha. Agora Achei. vocês vão deixar marcado aí que a gente vai fazer um vai e vem aí nesse livro, tá bom? Capítulo 1. Tá. Embora eu Uhum. vou deixar o texto aqui na tela, você procura aí na sua Bíblia também para conferir, tá bom? Olha só, Uhum. vamos lá. O profeta Oséias, ele ministrou no fim de um período muito rico da história de Israel, né? Então, vamos dizer assim, que antes de Israel cair em cativeiro, Israel caiu em cativeiro no ano 722 antes de Cristo. Então, próximo ali dessa época, foi o período em que Oséias foi chamado para ser profeta. Então, naquele tempo, o povo escolhido de Deus, ele havia caído na idolatria. Por isso que nós falamos lá atrás de idolatria. Ele havia caído na idolatria e ele havia escolhido adorar outros deuses. Um deus chamado Baal, que era o deus, segundo a cultura cananeia,
era o Deus da fertilidade. E, sabe, o povo, ele se distanciou tanto de Deus que, por fim, Claudinete, eles já não sabiam mais quem era o Deus verdadeiro e quem era o Deus falso. Terrível, né? Uhum. Quer ver uma coisa? Quando você vai para o livro de Jonas, Deus ele fala para Jonas assim: eu não teria misericórdia de um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Não é? O povo de Israel, nessa época, estava assim. Haviam, haviam se entranhado tanto no pecado que eles já não sabiam mais o que era certo. Perderam a noção do Deus verdadeiro. Agora, veja só. Quando a gente pega a história do povo de Israel, a gente vai ver que nos dias de Salomão, ou melhor, dias de Salomão não, dias do filho de Salomão, chamado Roboão, houve uma questão lá naqueles dias que todo o reino de Israel foi dividido em duas partes. O reino de cima, ficaram com 10 tribos, foi chamado o reino de Efraim ou o reino de Israel. E o reino de baixo, o reino de cima, o reino do norte, né? E o reino de baixo, o reino do sul, somente com duas tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. No Reino do Sul, Letícia, era onde estava Jerusalém, era onde estava o templo, onde os sacerdotes de Deus oficiavam. Então, com o passar do tempo, o Reino do Norte, as 10 tribos, eles você não vai encontrar no Reino do Norte nenhum rei que foi assim, não, esse camarada, ele foi bom, ele serviu ao Senhor. Todos os reis do Reino do Norte foram ruins, ok? A mesma quantidade de reis que teve no Reino do Norte também teve no Reino do Sul, lá de Judá e Benjamim. E lá teve reis bons, reis mais ou menos, mas também teve uma turma lá que, olha, eles deixaram muito a desejar. E você vai encontrar assim, e fulano de tal, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas quando você encontra algum rei bom, você vai encontrar assim, e fez o que era reto diante do Senhor. Ok? No reino do norte, onde Oséias vivia, que era o reino de Israel, Oséias, olha só que coisa tremenda. Oséias, ele foi o único profeta do reino do norte, Israel, usado por Deus para repreender seu povo e que deixou o registro, que é o que está aqui no livro de Oséias. Ele foi o único. Enquanto que no reino do sul, lá de Judá, você vai encontrar Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Você vai encontrar O Eli, Sofonias. o Elias também? Elias, não, Elias foi para todo Israel. Para Ah, tá. Israel, tá bom? Você vai encontrar, quem mais? Sofonias, Malaquias, Zacarias, Ageu, Joel, Amós. Se bem que Amós, ele saiu do reino do sul para ir profetizar no reino do norte. Sabe o que fizeram com ele lá em cima? Falaram mais ou menos assim para ele: olha, faz uma coisa, vai profetizar na tua terra, porque nós não precisamos de você aqui não. Olha só, como que o povo estava distante de Deus. Mas Deus amava o povo de Israel, o povo do Reino do Norte. Deus amava. E Deus levanta como seu profeta Oséias. Mas olha, Deus mandou Oséias fazer uma coisa que vocês vão ficar aí com os cabelos arrepiados, menos o Marcos, porque não tem cabelo. Mas deixa a gente, não deixa, Marcos, a gente arrepiado? Deixa assim. E olha só, olha que ordem estranha, está aí na tela. É o verso 2 e 3. Marcos, lê para a gente aí, por favor.
Deixa. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Osés, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Ibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Olha só, Mariana, o que Deus fala para o seu servo profeta. Vai lá naquela rua estranha, pega uma mulher prostituta, torna ela tua esposa e você vai ter filhos com ela. Eu pergunto aos homens aqui da live e aqueles que vão vir depois: você teria coragem? Eu pergunto para mim: eu teria coragem de fazer isso? Ah, e um detalhe: Deus falou para Oséias assim: olha, ela vai te trair. E você vai lá, vai buscá-la, vai trazer para casa e ela vai ser a tua mulher amada. Estranho, não é? Uhum. É para ele ver como é que Jesus sofre com nós. Vai, Ele sai, amava ela sai, naquele tempo. volta, e sai, volta e vai. É, gente, mas olha só. Aqui, olha, diz assim, ó, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. O que Deus está falando para Oséias? Oséias, a tua esposa, Gomer, a mulher que você escolheu lá, filha de Ibraim, ela vai trair você, não uma vez, várias vezes. Ela vai sair de casa, vai deixar os filhos contigo e vai cair na prostituição de novo. E você não pode deixá-la lá, você tem que ir lá buscá-la para casa de novo. Já Pesado, pensou? né? Gente, eu vou confessar para vocês que a Bíblia ela traz para a gente algumas coisas que são assim estranhas. Mas tudo isso que a gente olha com estranheza, Deus está nos dando uma lição. E o livro de Oséias não é um livro diferente. O livro de Oséias tem várias lições que a gente precisa aprender. São 14 capítulos. Nós não vamos estudar todos. Eu só peguei aqui alguns textos para a gente compreender o amor de Deus por nós. Agora veja: outros profetas também receberam ordens estranhas. Ok? Muitas vezes os profetas que eram chamados, eles eram porta-vozes de Deus, às vezes eles eram ordenados por Deus a encenar a mensagem que eles estavam pregando. Então, olha só, Isaías. Se for lá em Isaías capítulo 20, versículo de 1 a 6, Deus mandou Isaías andar nu por 3 anos. Completamente? Completamente. Completamente, sem nenhuma peça de roupa. Misericórdia. Imagina hoje na sociedade que nós vivemos, se de repente um homem ou uma mulher recebesse uma ordem de Deus: olha, você é meu profeta, você é meu servo, você tem uma mensagem para dar para a cidade de Petrópolis, e você vai andar despido durante 3 anos, subindo e descendo as ruas da cidade. Espera aí, eu pergunto a você, o que aconteceria? Nos dias de hoje ele ia ser preso no primeiro. Atentado, Atentado ao atentado ao pudor, maluco, que Uhum. mais? Enfim, muitas coisas poderiam lançar sobre essa pessoa, não é? Por exemplo, outro caso, Jeremias. Deus deu a ordem para Jeremias, quando ele fosse diante lá de uma quantidade de reis. Vocês sabem o que é uma canga? Não é canga de praia, não, tá? Aí É, eu pensei na Nesse praia. caso, é uma canga como se fosse uma cueca. não, 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 não. Aqui, Invocação. canga de animais eram instrumentos de arado não, de junta de bois que colocavam na cabeça, no pescoço dos animais.
Igual um jugo, então, né, Tervan? Isso, Marco, igual um jugo. Eu ia trazer uma imagem aqui de uma canga e acabou que eu esqueci de trazer. Mas Deus. Bom, como na Bíblia tudo é meio da interpretação, não é muito. É o que está escrito, mas não da maneira que está escrito, né? Ele realmente andou nu por 3 anos, ou isso aí é dessas... Parábolas. Isso, eu Não, queria não, achar. não, aqui não é, veja, isso aqui não era uma, Parábolas. uma parábola, não, não. Havia aqui um ensinamento. Quando você lê o capítulo, não, o livro do profeta Isaías, só para você ter uma ideia de como era o povo no tempo de Isaías, veja, Isaías foi do Reino do Sul. Olha um texto aqui como que diz. Se você quiser acompanhar, deixa marcado Oséias. Isaías capítulo 1 diz assim, olha. Vale a pena você ver, tá? Deixa marcado Zé- Oséias, que a gente vai voltar para ele, tá bom? Zéias, deixa marcado Deixa aqui. marcado Oséias e volta um Agora, pouco aí. Isaías. Volta aí mais ou menos se eu ver, umas 200 e poucas páginas, e você vai encontrar Isaías. Isaías capítulo 1, verso 3. Eu vou aqui que vai ser mais fácil. Isaías 469. Isaías. Isaías capítulo 1, verso 3. Não esqueça, deixa marcado em Oséias, tá? Uhum. Isso. Ó, Aí é o primeiro? capítulo 1, verso 3. Tá. Claudinete, achou aí? O Achei. que diz aí, Claudinete? Capítulo 3. O boi conhece seu possuidor, o ju- e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, não tem conhecimento. O meu povo não entende. O que Deus está dizendo? Né? O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua Manjedoura. manjedoura, conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não entende quando eu falo com ele. Ok? Então, no livro de Isaías, chega um momento que Deus chega para Isaías e diz para ele: Isaías, anda nu, 3 anos e meio, 3 anos, e vou te perguntar por que você está andando nu. Então Isaías ia dizer que o povo também estava nu, ou Uhum. seja, despido da salvação, despido da graça de Deus. Ok? Uhum. Ok. Oi? Conhecimento também. Despido do conhecimento, ou seja, não tinha conhecimento de Deus. E a gente vai ver que essa história de Isaías, ela se repete no livro de Oséias. Veja, Isaías está falando lá para o reino do sul, e Oséias está falando para o reino do norte, Israel. Bem, agora olha esse profeta, Ezequiel. Então, veja, Jeremias, né? Isaías andando nu e Jeremias colocando uma canga de animais, um jugo de animais sobre o seu pescoço. E tudo isso aí, ô Letícia, era simbólico, algo que ia acontecer com o povo de Deus. O boi, quando ele tem o jugo sobre si, ele não tem liberdade para ir para onde ele quer. Isso Ele é mesmo. controlado. Então, um dia, tanto o reino do norte quanto o reino do sul viriam nações que iriam aprisionar o povo de Deus e eles não teriam liberdade de ir para onde eles quisessem. Ou seja, eles seriam como que aprisionados, dominados por alguém. E outro profeta que recebeu também uma ordem estranha foi o profeta Ezequiel. Olha o que Deus mandou ele fazer. Isso aqui você não me pergunta porque eu não tenho tantas informações sobre isso aqui, mas Deus chegou para ele e disse assim: Olha, você vai se deitar durante 390 dias sobre o lado esquerdo.
Imagina, o camarada deitado unicamente numa posição durante 390 dias, 13 meses. Ah, depois que acabar os 390 dias desse lado, você agora vai ficar 40 dias sobre o lado direito. E o povo, vendo isso aqui, lógico, chegou para cada um desses profetas e quis saber o que aquilo ali significava. O que significava Isaías, que era sacerdote, andar nu? O que Jeremias, por que ele estava usando uma canga de animais, um jugo de animais sobre o seu pescoço? E por que Ezequiel estava deitado tanto tempo sobre uma posição e outra. Então você vê que Oséias, ele não foi o único profeta que recebeu aí ordem estranha da parte de Deus. Bom, vamos lá. Nós falamos de adultério espiritual. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa traição espiritual. Veja, quando Gomer, esposa de Oséias, cometeu adultério, que deixou Oséias e foi para outros maridos, ele, Oséias, sofreu a agonia da traição, humilhação e vergonha. Os vizinhos e amigos chegaram para Oséias, vendo aí a dor, o sofrimento dele. Oséias, você é profeta de Deus. O que é isso que está acontecendo? Que mulher é essa? Por que ela fez isso? Você é um homem bom, você é um homem de Deus, por que isso aconteceu? Aí o que Oséias fez? Oséias transmitiu a mensagem de Deus por meio de quê? Palavras e ações. Ele diz para o seu povo o seguinte, para os líderes do seu povo: vocês sabem quem é a minha esposa, quem é Gomer? É vocês, o povo de Deus, a esposa do Cordeiro. Ela simboliza vocês estão sendo simbolizados por ela. Ela me traiu, ela me abandonou, ela foi após os seus amantes. Vocês, nação de Israel, também abandonaram o Senhor. Vocês também foram após os seus amantes, seus ídolos. Então, veja, o povo de Deus estava cometendo o adultério espiritual. E o que era esse adultério espiritual? Eles trocaram Deus pelos deuses. Eles trocaram o Deus verdadeiro por um Deus de criação humana. Então, gente, o que eu te pergunto é: essa representação é algo fácil? Não. Não. Imagina, toda nação olhava para aquele homem que era um servo de Deus, um profeta de Deus, e se perguntava: o que está acontecendo? Por que ele tolera essa mulher? Por que ele não manda ela embora de vez? Mal sabiam eles que a história de Oséias e Gomer era a história do povo. De repente, se alguém perguntasse assim, por que Oséias não dá um pontapé na sua esposa, dá um pontapé nesse casamento? E olha, de repente alguém até tenha chegado para Oséias e tenha falado isso para ele. Mas eu fico pensando o seguinte: Oséias chegando e falando, calma aí, essa história é sua, essa história é do teu povo. Vocês também abandonaram o Senhor. Se eu desse um fim no meu casamento, eu estaria dizendo para vocês que Deus também daria um fim no relacionamento dele, Deus, com vocês. Ali ele está dizendo que Deus não abandona nunca, né? Exatamente isso, Letícia. Exatamente. Agora, olha só. Se você pega aqui no capítulo 1 de Oséias, verso 4, ela, em verso 3 diz que ela concebeu e lhe deu um filho, e colocou o nome desse filho de Gisrael. Essa palavra de Israel quer dizer Deus dispersa ou Deus espalha.
Deus dispersa ou Deus espalha. O que que isso queria dizer? Queria dizer que quando aquela nação que Deus escolheu, que Deus separou para corrigir Israel, aquela nação iria espalhar, dispersar o povo de Israel por todas as nações que havia na época. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os assírios, em 722, invadiram Israel, eles pegaram o povo de Israel e espalharam entre as nações. Sabe para quê? Para eles perderem o resto do conhecimento que eles tinham de Deus. Ah, tudo bem. No verso 6, aqui vem dizendo, olha, tornou ela conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida. Imagina, minha nora está grávida. Botou o nome lá da bichinha, já é Elisa. Eu pergunto a você, já imaginou se Deus chega lá para o meu filho, para minha nora e diz assim para eles, olha, vocês colocam o nome da menina que está aí sendo gerada de desfavorecida. Vocês já conheceram alguma pessoa com esse nome? Desfavorecida? Algum. Não. Gente, o meu nome, muita gente, quando ouve pela primeira vez, já pergunta, o quê? Sim, não é Ai, minha esposa, ela é uma mulher assim, muito sensível, sabe? Virou para uma pessoa conhecida e falou assim: não, isso, o nome dele quer dizer depressão pós-parto. Hã? Depressão pós-parto. hã? Agora, se o meu nome, ela diz que foi depressão pós-parto, eu não quero nem saber o nome, o que causou o nome do meu pai, que é muito diferente do meu. Luther Você já falou, mas eu esqueci. Luther Bach. Ah, é? É verdade. Olha, se Luther Bach foi depressão pós-parto, Luther Bach, eu não quero Mas saber. é forte, Luther Bach é forte. É forte, Luther, É mas forte. mas é estranho, né? É, mas é forte. Olha, Letícia, Parece força, um nome se assim. fosse Antônio, José, João, Manuel, ninguém perguntaria o quê. Mas quando ouve pela primeira vez, o quê? Sabe? Imagina, quando Oséias, nasceu uma menina lá em casa. Ah, que maravilha. Qual o nome? Desfavorecida. Ruama. Ruama. Veja, tudo tem um significado. Gisrael, que era o primogênito, o significado dele, Deus espalha, Deus dispersa. Desfavorecida, o significado quer dizer sem misericórdia. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, embora Deus me ame, ou Mariana, Deus ame você, Deus ame cada pecador, Deus, ele age conosco com misericórdia. Por quê? Porque, Marcos, a gente olha na palavra de Deus, Deus quer que alguém se perca? Forma nenhuma. Não. Lá diz que ele retarda a sua promessa, por quê? Porque ele quer que todos cheguem ao Arrependimento. arrependimento. Mas só que chega um momento que a misericórdia de Deus ela cessa com o ser humano. Ela pode cessar com a morte? Pode. Ela pode cessar com o fechamento da porta da graça? Pode. Então, gente, hoje nós estamos vivendo um tempo de misericórdia de Deus na vida da gente. E a gente não pode deixar passar esse tempo. Deus está fazendo um convite para você, para mim, filho meu, dá-me o teu coração. Sabe, Mariana, Deus é dono de tudo, mas Deus não é dono do nosso coração se nós não abrirmos a porta para ele entrar.
Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz lá assim no capítulo 3, verso 20: Eis que estou à porta E bato. e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entro em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus ele só entra em nossas vidas, em nossos corações, somente se nós permitirmos. Em João capítulo 10, verso 9, 10 ali, ele diz que, olha, o inimigo, ele é um adversário, ele é um mercenário. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele arromba. Jesus não. Jesus, Bate. ele bate. E ele espera uma resposta nossa. Então, Deus esperou durante muito tempo que Israel voltasse para ele, para o Senhor. Mas só que cada dia que se passava, cada ano que se passava, cada convite rejeitado, a misericórdia de Deus também ia diminuindo. Ok? Agora imagina, chega um momento que o pecado do povo chegou assim em um índice, em um nível tão tremendo, que Deus, Oséias, ele tem aí com sua esposa um novo filho, está aí no verso 9. E qual é o nome desse filho? 1 verso 9. Gostaria de ler para a gente, Mariana? É 1 versos 9. 1 verso 9. Disse o Senhor, Oseias, põe-lhe o nome de não, meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Você já imaginou? Você já imaginou? Um pai chega para um filho e diz assim: Você não é meu filho, eu não sou seu pai. Um filho que faz tanta coisa errada, se envolve com tantas arruaças pela vida fora, é preso, usa drogas, apanha, e um dia o pai chega e diz assim: Olha, você não é meu filho, eu não sou seu pai. Deve doer a beça, não? Uhum. Pois é. Mas Oséias, ele coloca o nome do terceiro filho, não meu povo. Aí Deus diz: Imagina, ô Oséias, nasceu outro menino, que maravilha, que você abençoa. Qual é o nome dele? Não meu povo. Hã? Não meu povo? Muito estranho todos os três nomes. Exatamente. Mas os três nomes, Letícia, deveria ser para o povo, já que ele era um profeta de Deus, um porta-voz de Deus, deveria ser para o povo um despertamento. Um despertamento. Despertamento esse que não houve, embora Deus quisesse que tivesse havido. Mas as crianças não tinham culpa, né? Para ter esses nomes aí, coitados. É verdade, não é? Então, olha só, Deus está dizendo, através de Osés, Deus está dizendo: olha, se vocês continuarem no pecado, adorando outros deuses, vocês vão ser dispersos entre as nações. Vocês vão ser espalhados, vocês não vão voltar mais para esse lugar. Olha, a minha misericórdia, ela está chegando ao final. E quando chegar ao final, eu não vou considerá-los mais como meu povo. Isso, o Rian, ele usa uma expressão mais ou menos assim: choque de realidade, ou um tratamento de choque. Deus estava dizendo para o seu povo, lidando com o seu povo, como que um tratamento de choque. Estava procurando sacudir o seu povo para que houvesse uma reação. E a gente vai observar que essa reação, ela não houve, embora Deus desejasse que houvesse. Veja bem, qual é, para você, aí, ser humano, qual é a pior coisa que uma pessoa pode ter para contigo? Ser ingrato. E com Deus Também. também. Letícia,
Quando você pega agora no capítulo 2, verso 5, 2, verso 8 e 9, aqui de Oséias, você vai encontrar Gomer dizendo assim, capítulo 2, verso 5. Claudinete, Hum. lê pra gente? Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpe, torpermente, torpermente, porque diz, irei atrás dos meus namorados que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. A minha Bíblia é diferente. Não, mas é isso aí mesmo, né? Então, olha só. Uhum. Irei atrás dos meus amantes. Quem é que está falando isso? É a Gomer? É a Gomer, né? Iria atrás dos meus amantes. Ela está falando isso para quem? O marido. Marido, Gente, ela está falando para o marido, olha, eu iria atrás dos meus amantes. Sabe por quê, Oséias? Porque eles me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Essa aí é a argumentação de Gomer. Quando você vai no versículo 8 e 9, Rian, você vê Deus falando. E o que que Deus fala? Rian, eu acho que esse Minha menino, dormiu, eu acho que esse menino dormiu, dormiu. 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 Ele está cansado, trabalhou muito hoje. Veja só, aqui diz assim, ó, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Bom, vamos lá. Quando Gomer ela diz isso aqui, quem é que está dizendo isso? Irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, minha água, minha lã, meu vinho, meu óleo e bebidas. Quem é que está dizendo isso? Gomer. Não, Israel, é Israel que está Israel. dizendo. Povo, né? O povo O povo está dizendo assim: não, quem me deu a riqueza, quem me dá o alimento, quem faz descer a chuva do céu, as bênçãos que eu recebo, é Baal que me dá, é o Deus cananeu. Então, Hum, é Gomer falando, mas a fala de Gomer é o que? É o pensamento geral do povo. entendi. Entendeu? Vamos dizendo assim, é, ao invés de estão reconhecendo que as bênçãos recebidas é pelo Deus que eles escolheram e não pelo Deus Criador. Agora, o verso 8 e 9, quem é que está dizendo? Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei isso e aquilo. Quem é que está dizendo isso? Deus. 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 Então, Deus está dizendo assim, Letícia, eu dei bênçãos ao meu povo e eles oferecem sacrifícios, ofertas a um Deus criado por mãos humanas que não tem poder para nada? Por quê? Na, é, na cultura cananeia, como também na cultura de Babilônia, esse Baal aqui, ele era o deus da fertilidade. Né? Dentro da cultura em que está inserida a história de Baal, ele e a mulher dele, Astarote, ou Azera, né? Eles tinham relações lá no plano superior deles, e quando eles tinham relações, a água que caía sobre a terra era o sêmen de Baal que estava regando a terra. Então, olha que coisa louca. Então,
eles davam todas as suas oferendas, todo o seu louvor a esse Deus. Mas, Esse Baal é aquele mesmo lá do Elias, lá quando fez aquele holocausto? sim, sim, sim. Olha só, o Claudinete, como que essa história é antiga, Aham, né? Desde lá do rei Acabe, aham. quando ele se casou lá com aquela mulher abacaxi chamada Jezabel, né? Uhum, Essa idolatria, ela vem permeando o povo de Deus até aqui. uhum. Eu fico pensando uma coisa, gente. Será que hoje nós corremos esse risco de adorar um outro Deus como se fosse o Deus verdadeiro? Eu acho que sim, viu? Porque, Gente, a gente olha isso, a gente fala, mas que horror isso aí acontecer. Mas a gente tem que é tomar cuidado, porque isso aí verdade. pode acontecer em nossos dias. Rian, você acordou, meu filho? Acordou. Eu tava, Oi. tava resolvendo o negócio ali, aí eu tive que dar uma saída rapidinha, mas Tá bom. É que a gente chamou para ler aqui e você não estava aí. Mas beleza, né? Então vamos lá. Ingratidão. O povo estava sendo ingrato com Deus. Deus, ele que faz a terra produzir. Veja, se nós estamos aqui nesta hora, não foi porque você somente quis. Deus trabalhou no teu coração, na tua vida, para que você separasse esse momento. Se você vence um dia, tua família está bem, teus filhos estão bem, está tudo bem na tua vida. É momento de você chegar no final do dia, você se ajoelhar e dizer: Meu Deus, muito obrigado. O Senhor guardou minha esposa, o Senhor guardou meu filho, o Senhor guardou meu esposo, o Senhor guardou a minha casa. Isso é gratidão a Deus, Uhum, não é? E é o, verdade. e o povo não estava sendo ingrato com Deus, ou melhor, não estava sendo grato a Deus. Agora, olha só, o que que a Gomer falou? Irei atrás dos meus amantes. Mamãe. E ela foi. Deixou o Oséias lá chorando, chorando, sofrendo, né? Porque a esposa lhe traiu. Deus fala para ele: Oséias, vai lá, busca a tua esposa. Olha só. Quem gostaria de ler esse texto? Oséias Oséias 3, 3, do verso 1 e 1 e 2. 2. Isso. A longanimidade de Deus. Disse-me o Senhor: vai outra vez. Amo uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Olha só. Deus, primeiro Deus dá ordem, vai lá, se casa com uma mulher prostituta ou de prostituições, você vai ter filhos de prostituições, você vai botar nome esquisito no teu filho, nos teus filhos, ela vai trair você, ela vai embora de casa, ela não vai dar mínima para você, não vai ter nenhum respeito por você, ela vai agir com ingratidão, mas você faz uma coisa, vai lá, busca ela. Só que vai ter uma coisa. A primeira vez você somente buscou. Essa segunda vez você vai ter que comprá-la. Espera aí, me ajudem aí. Quando é que uma pessoa era comprada, resgatada com dinheiro? Quando era escravo. Isso, exatamente isso. Veja, a Gomer, quando ela sai de casa, ela não foi somente atrás de seus amantes, ela se tornou uma escrava dos seus Mas amantes. aí não dá a entender que é ela, dá a entender que é outra mulher. Que Não, engraçado. não. É a mesma. É ela mesma. Veja, vai outra vez, ama uma mulher, Uma mulher. é É. a mesma, amada Amada de eu seu amigo e adúltera. e adúltera. Por que que ela era adúltera?
Porque ela era casada com Oséias. Então ela Sim. era adúltera, não é? E ela estava Não, mas aí é amada de seu amigo. Ama uma mulher. Foi muito estranho ser ela, ser a mesma pessoa, do jeito que ela, está escrito aí. Por ela isso que é difícil. é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, não é? Por quê? Aqui, a ideia, Letícia, desse texto é a seguinte: Deus criou o homem, o ser humano, era dele. Adão e Eva, era dele. Adão e Eva um dia tomaram a decisão de ir embora, longe de Deus. Ok? O que Deus fez? Deus. Veja, eles tomaram a decisão de ir embora, certo? Deixa marcado Oséias. Vamos a Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Verso. Primeiro livro da É Bíblia. o primeiro livro da Bíblia, tá? Deixa marcado Oséias, para não escapulir aí. E vamos lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Se a gente pegar o versículo 8, se você depois quiser ler a partir do versículo 6, o verso 6 diz assim, ó. Vendo a mulher, achamos todos? Ok? Ó, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram aventais ou cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, ao pôr do sol, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Olha que coisa. Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus, e o que Deus fez? Chamou. Foi em busca deles. Tá certo? Foi em busca Sim. deles. Aqui, o que que Osé está fazendo? Está indo em busca da mulher de casa. Ok, deixa marcado Oséias e vamos lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6. Deixa marcado Oséias, tá? Que a gente vai voltar aí de novo. Tá, o Gênesis não precisa, né? Não, Gênesis não. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Primeiro. Mariana, se você disser os livros, eu te digo para onde você tem que ir. Tá, pra onde? Pra cá ou pra lá? Novo Testamento. Deixa marcado Oséias, tá? Aham. Vai lá para o final da Bíblia. E vai ser 1 Coríntios qual? 6. Diz o livro que você É está. no final. Eu tô no Apocalipse. Não, é bem antes, bem antes. Você foi lá no último. Bem antes. Aí é o quê? É o que mesmo? 1 Coríntios. Deve ser. Ah, não, aqui é a minha direto. Aqui eu tenho Romanos. É pra lá mesmo? Opa, para aí. É um livro depois de Romanos. Indo em direção ao Apocalipse, é um livro depois. Peraí. É Romanos. Um livro depois. É 1 Coríntios. Achei. Isso. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 6, verso 19. Mariana, o que é que diz aí, por gentileza? Certamente a palavra Opa, da cruz peraí. é Você deve estar em 2 Coríntios. a segunda. É 1 Coríntios, capítulo 6,
verso 19. Não, verso 6. Não, 1 Coríntios, capítulo 6. Ah, Título é capítulo o número 6. crente. Ah, tá. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ou melhor, verso 20, perdão, verso 20. 20. Ah, tá. É, porque Isso. foste comprados por preços agora, pois glorificarei a Deus no vosso corpo. O que o texto está dizendo? Nós fomos o quê? Comprar. Comprados. Opa! Lá no livro de Oséias vem dizendo que ele foi e fez o quê com o homem? Comprou. Ele comprou. Ela era escrava. Veja, nós também éramos escravos do pecado. E nós fomos comprados. Letícia, como que você foi comprada? Pelo sangue, né? Pelo sangue do Senhor que derramou lá na cruz por nós. Exatamente. Jesus na cruz, ele pagou o preço, Mariana, Marcos, Eneir. Jesus pagou o preço pelo nosso resgate para nos trazer de volta. Então, olha que coisa linda aqui no livro de Osés que Deus está dizendo para a gente. Deus está falando do seu povo, mas também está falando da nossa história. Nós também andamos aí atrás dos deuses, dos nossos amantes espirituais, não é? Mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós éramos escravos do pecado e Jesus nos comprou para nos dar a Salvação. salvação, a liberdade. Não é? Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são livres. Agora veja, olha como que isso aqui também é terrível. A permanência no pecado, ela causa esquecimento de Deus. Vocês sabiam disso? Oséias 4,6 diz: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Peraí, nós falamos lá atrás de conhecimento. A pergunta foi: você conhece a Deus? Como é que a gente desenvolve o conhecimento de Deus, ou o conhecimento de Deus? Como é que a gente desenvolve isso? Não é através do relacionamento? Tem. Quanto mais a gente tem um relacionamento com uma pessoa, mais a gente conhece aquela pessoa. Quanto mais a gente tem um relacionamento com Deus, mais a gente conhece Deus. Não é que a gente se torna conhecido para Deus. Não, não é isso. Ele nos conhece completamente, plenamente. Mas nós passamos a partir do relacionamento a ter um maior conhecimento de Deus. Então, veja bem, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta relacionamento. Relacionamento. Relacionamento com quem? Com Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, ou porque tu, sacerdote, rejeitaste o relacionamento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Gente, isso aqui é duro demais, não é? Tem. Verdade, não? Olha, Uhum. a ideia que eu tenho de Deus é que Deus é onisciente. Deus, ele sabe de tudo, mas aqui Deus está dizendo: eu tomarei a decisão de me esquecer de ti. Engraçado, o Mariana, o Claudinete, Eneir, engraçado é que quando você vai lá para o Novo Testamento, e também no livro de Miqueias, que é logo aí depois de Oséias, você vai encontrar assim, Deus dizendo assim: e dos seus pecados Me lembrarei muito. não me lembrarei mais. Então, tem duas coisas que Deus está dizendo que se esquece. Primeiro, aquele que não quer fazer a vontade de Deus, aquele que está voluntariamente vivendo no pecado. Deus diz: eu também me esquecerei de ti. Mas para você, Letícia, para você, Mariana, para você, Claudinete, para você, Marcos, para você, Rian, Deus está dizendo assim: eu também vou me esquecer. De quê? Dos Dos pecados. teus pecados. Dos teus pecados. Olha que Deus fantástico. Que Deus. Mas ele não desiste da gente. Não, ele não desiste. E Mas nesse coisa aí é como se fosse isso, né? sabe, Maria, Letícia, você,
Imagina a volta de Jesus, quando uma grande multidão incontável vai subir com ele, mas uma grande multidão muito, muito maior, muito mais incontável vai se perder. Veja, não é Deus que desistiu deles. Eles é Eles que, que, eles que rejeitou. eles que rejeitaram a salvação oferecida por Deus. Aqui, Israel estava rejeitando o quê? A salvação. Estava rejeitando Deus. Israel está dizendo: Senhor, nós não queremos nada com o Senhor. Então, olha só. Aqui embaixo eu coloquei uma nota, olha. Aqueles que Deus havia estabelecido em meio ao seu povo para serem os mediadores de sua aliança, ou seja, os sacerdotes, eles careciam que de um componente essencial que justificava vamos dizer, a essência e a existência deles, dos sacerdotes, que era o quê? O conhecimento de Deus. Quem é que deveria tornar Deus conhecido para o povo? Os sacerdotes. E eles mesmos haviam se esquecido de Deus. E Deus agora diz para eles o quê? Eu também me esquecerei de vocês. Gente, olha, triste Meu demais. Deus, É é triste. muito, muito. No capítulo 6 de Oséias, você encontra esse convite de Deus aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Não é? Então, olha o início do texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, eu devo buscar o conhecimento de Deus hoje. E amanhã? Também. Também, E depois de amanhã? também. Até, até o último dia. Veja, quanto mais você buscar conhecer a Deus, mais semelhante a Ele nós vamos nos tornar em caráter. E é isso que Ele deseja. Bom, agora olha as lições do livro de Oséias, aqui para a gente encerrar. Primeiro, o livro de Oséias, ele apresenta para a gente a angústia do amor incondicional de Deus. Veja, Deus sofria por causa do seu povo não querer a sua salvação. Segundo, a idolatria. O que é idolatria? É substituir Deus por outro objeto de adoração. Então, isso aqui, vocês colocaram lá no início, pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Muita coisa que pode ocupar aqui o lugar de Deus, o tempo de Deus e etc. O número 3, ó. O pecado, ele gera consequências destruidoras. Me faz lembrar um texto de Paulo. O salário do pecado É É a amor. é a morte. Então, o pecado gera consequências destruidoras. Número 4, nada, veja, isso aqui também é lindo demais. Nada do que façamos altera o amor de Deus por nós. Pensa como que isso é profundo. Nada do que você faça, bom ou ruim, vai alterar o amor de Deus por você. Ok? Quinto, a desobediência torna Deus um desconhecido. Lá disse o quê? O meu povo não me conhece. É, número 6. Deus está sempre indo atrás do pecador. Lá na cruz, mais uma vez, Jesus foi atrás do pecador. Hoje, Jesus está indo atrás de cada pecador. Está indo atrás de você. Está indo atrás de mim. Né? 7. Gomer foi comprada. Nós também o fomos, pelo sangue de Jesus. E por último, quando nós permitimos, Deus cura nossa infidelidade. Eis que estou à porta que bate. Tá. e bato. Se eu permitir ele entrar, ele vai colocar a minha casa em ordem. Não é minha casa de paredes, não, não, mas a minha casa espiritual, minha vida espiritual. Então ele vai me curar. Nós só temos que permitir. E por último, é um convite para você. Seja Deus, seja o Senhor,
o primeiro, o melhor e o único que ocupe o centro de suas vidas, de nossas vidas, e se assente no trono de nossos corações. Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos fortaleça e que a gente tenha coragem de permitir Deus ser o primeiro, o melhor e o único. E ele se assentar no trono da nossa vida. O que que é isso? Ele reger a nossa vida. E eu digo para você sem medo de errar. Se eu e você nós permitirmos isso aqui, a gente vai ter uma luta muito grande. Mas em cada luta nós seremos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Você topa? Você aceita? Eu Hã? aceito. Graças a Deus. Também, eu também. Que Amém. Deus te abençoe, que Deus nos derrame sobre nós o seu Santo Espírito e nos dê poder para sermos esses vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Deixa eu só voltar aqui para o início. Isso. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Alguma contribuição? Fique à vontade. Não? Ok? Vamos orar então? Maravilhoso Deus, nosso Pai bondoso e eterno. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos deu e nos dá de estarmos em tua presença. Senhor, ficamos muito felizes de ter a Mariana hoje conosco. Queira abençoar a ela, o seu esposo, sua filhinha, o seu lar. Que a sua vida e a vida do seu lar seja plena em Cristo Jesus. Por favor, amado Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Pai, a fazermos sempre a tua vontade. E quando escolhermos, que possamos fazer a escolha certa. E que essa escolha seja permitir que Jesus seja o primeiro, o melhor e o único em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, uma noite de sono reparador em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus nos abençoe nessa noite. Que a graça Amém. do Senhor Jesus nos acompanhe em tudo. Tá bom? Fiquem com Amém. Deus. Se alguém quiser Amém. conversar, eu estou aqui, tá, Letícia? Combinado. Hoje está tranquilo. Então, bom, gente, fica com Deus. Mariana, seja sempre bem-vinda. Muito bom tê-la conosco hoje. Tá bom? Gente, Obrigada. tchau, tchau. Tchau, até quinta. Até. Tchau.